Saudações a você, lembrando que hoje nós não tivemos condições de fazer o Na Hora do Café por conta da instabilidade da conexão. Não teve Cristo que resolvesse a questão da instabilidade. Mas, se nós não tivemos condições de colocar no ar as notícias e as informações, ao menos eu quero reiterar a importância de fazermos aquele comentário final. O vídeo do Na Hora do Café já está desmonetizado, esse aqui também será desmonetizado, o que torna ainda mais importante que você, na medida do possível, se inscreva no Apoia-se, deposite no Banco do Brasil ou na Caixa, porque o sistema é bruto, muito bruto. Como é muito bruta a cruzada contra Cristo. E aí a gente precisa, de vez em quando, discutir com pessoas que teimam, que insistem em dizer que cristofobia é uma neurose, é uma mania de perseguição dos conservadores e dos cristãos. Cristofobia é sim uma realidade. Ao longo dos últimos dias, eu venho colocando, venho reiterando notícias de várias partes do mundo, mostrando que há perseguição reiterada aos cristãos. Ontem mesmo situei a notícia do Jung Freiheit colocando que dentro da Alemanha já existem focos de perseguição aos cristãos. Usamos aqui as informações da Voz dos Mártires e da Portas Abertas para mostrar o quanto existe de perseguição aos cristãos. Cristofobia é uma realidade cotidiana para milhões de pessoas. Ninguém é mais perseguido do que os cristãos. Não adianta virem com outras histórias. Por quê? Porque, ao contrário dos cristãos, que têm uma tolerância e um conceito de livre-arbítrio, onde cada um possa ter a sua própria fé, outras denominações religiosas não aceitam isso e partem para ataques sistemáticos e reiterados. As questões bizarras que envolvem os ataques islâmicos deixaram há muito de ser algo que preocupe só os outros. Precisa sim preocupar a todos nós, de modo muito especial aqueles que sabem ou pensam que sabem o que está acontecendo no nosso mundo. As perseguições aos cristãos são cotidianas, são reiteradas, e ainda hoje o ministro da França, o ministro do Interior da França, disse que o governo francês trabalha com mais ataques islâmicos em locais religiosos da França. A França paga o preço da sua permissividade, da sua generosidade em acolher todos os povos, entre aspas, todos os povos de esquerda e todos os povos anticristãos. E isso deve servir de alerta para nós, não para que nós passemos a tratar os outros com preconceito, mas para que nós e as nossas autoridades tenhamos a compreensão de que essa generosidade cristã em aceitar o divergente, em tolerar o divergente, não é norma em todas as denominações religiosas. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos estar atentos. A cristofobia é uma realidade cruel. Podem me desmonetizar quantas vezes quiserem, mas eu não vou deixar de denunciar que a cristofobia é uma realidade cruel e cotidiana para milhões de pessoas. E mesmo aqui dentro do Brasil, já há focos de ataques aos cristãos. Por quê? Porque os cristãos acabam respeitando, sendo condescendentes e acabam sendo vítimas de agressões permanentes e reiteradas por parte de, principalmente, representantes da esquerda, que não conseguem vencer ou convencer os cristãos, a não ser aqueles babacas e fariseus que conseguem
se dizer cristãos e de esquerda, porque precisa ser fariseu, hipócrita, cínico e nunca ter lido a Bíblia para alguém que se diga cristão ser de esquerda. Do contrário, não tem como justificar que alguém cristão, efetivo, que tenha pelo menos lido a Bíblia, sabe, que tenha pelo menos folheado a Bíblia, se diga de esquerda. Cristofobia é uma realidade cruel, cotidiana para milhões de pessoas e que começa a se espraiar aqui dentro do Brasil. Lutar contra isso é algo muito importante. Infelizmente, o comando da Igreja Católica está nas mãos de alguém que não faz a defesa dos cristãos, que é Bergoglio. E isso é uma questão que deve também preocupar os cristãos de um modo geral. Eu já disse, a omissão da Igreja Católica me preocupa enquanto cristão. Eu não sou católico, mas eu sei o papel e a importância que a Igreja Católica tem. Tanto há uma rejeição a essa postura do Papa, que os estudos indicam que em 2033 os evangélicos e os pentecostais serão maioria no Brasil, exatamente pelo desencanto dos católicos verdadeiros, os católicos que acreditam em Deus, os católicos que conhecem a Bíblia, os católicos que sabem o valor da palavra. Eles acabam se afastando da Igreja Católica, que tem uma normativa muito mais esquerdista, através da teologia da libertação e da hipocrisia, que é uma norma redundante até em termos de esquerda. Então, vamos ficar muito atentos, vamos nos manter vigilantes. Volto a dizer, os meus vídeos são sistematicamente desmonetizados, mas eu não estou preocupado, porque nós fazemos comunicação conservadora.